Olá pessoal, graça e paz. Juízes capítulo 6, versículo 14. O Senhor se voltou para ele, Gideão, e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Tira o nome do Gideão e põe o teu nome. Fulano, Ciclano, Beltrano, o meu é Tener. Tener, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Tira as mãos de Midian e põe a libertação que você precisa. O milagre que você precisa. Tener, vá com a força que você tem e vença o que você precisa vencer. Conquiste o que você precisa conquistar. Sou eu quem o está enviando. Deus vem aqui, por intermédio da minha vida, dizer isso a você. Vá fazer o que você tem que fazer. É Deus quem o está enviando. Eles estavam, por causa da desobediência, sendo roubados, prejudicados, sofrendo há 7 anos nas mãos dos midianitas e dos amalequitas. Aí o Senhor veio para libertá-los. E Deus sempre faz as coisas por intermédio do homem. Deus não trabalha sozinho. Então ele foi até Gideão. Para Deus libertar a sua família de algo, ele precisa de um Gideão. E é você. Para Deus mudar a história de uma casa, ele vai usar um Gideão. E é você. Esse homem, essa mulher dessa casa, é você. O que vem oprimindo pode ser uma doença. O que vem oprimindo pode ser um problema financeiro. O que vem oprimindo, prejudicando, pode ser um problema familiar, emocional. Pode ser um problema sentimental. Pode ser um problema na justiça. Um processo na justiça. Pode ser um negócio que está amarrado. Aí cada um é que sabe. O que eu sei é que Deus está dizendo o seguinte para você. Você que é o Gideão. Você que é a Gideão. Vai com a força que você tem. Porque Deus te envia para libertar dessa situação. Isso pode ser na família. Isso pode ser na empresa. Isso pode ser em qualquer área. Chega dessa vida de destruição. Chega dessa vida de sofrimento. Vá libertar Israel. Gideão estava com medo, gente. À medida que Deus ia falando com ele, ele ia respondendo ali, movido pelo medo. Ah, Senhor, mas como? Ah, Senhor, mas a família do meu pai é a menor. Ah, Senhor, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Ah, Senhor, mas isso. Ah, Senhor. Vá, Gideão. E o Senhor foi impulsionando, foi empurrando Gideão. E mesmo com medo, ele foi dando um passinho, mais um passinho, mais um passinho, até que chegou a fazer o que tinha que fazer. Ele ofertou a Deus, depois Deus pediu uma outra oferta a ele. Essa oferta era do boi, aquele boi do pai dele de 7 anos. E não era só o boi, o novilho. Ele tinha que destruir o altar de Baal, tinha que construir o altar a Deus, ele tinha que oferecer esse novilho nesse novo altar. Só que o altar era um altar, se ele fizesse isso, ele podia morrer. Então ele estava com medo, mas ele foi com medo, ele foi à noite, foi escondido, juntou 10 servos da sua casa, derrubou o altar de Baal, construiu o altar ao Senhor. Derrubou o poste que estava do lado do altar, fez lenha com a madeira e ali ofereceu o novilho ao Senhor. De manhã, os homens da cidade foram tudo descobrir, investigar, e descobriram que quem tinha feito isso tinha sido o Gideão. Foram lá para matá-lo. Por isso que ele estava com medo. Mas ele fez, gente. Ele estava com medo de morrer, mas ele fez. E só não o mataram porque o pai dele defendeu
com a sabedoria da parte de Deus, porque Deus não permitiu. Então, o que eu quero te dizer é, com medo ou sem medo, vá fazer o que tem que fazer que vai dar certo. Então ele reuniu 32 mil homens para lutar contra um exército que, segundo alguns estudiosos, aí, segundo alguns relatos, era de cerca de 135 mil homens. 130 mil homens, aproximadamente, era muita gente. E ele foi com os 32 mil. Só que Deus levou para um lugar, que era o lugar do medo. Um lugar, que o nome do lugar era medo, a fonte do medo. E disse, Gideão, tem gente demais. Fala aí no meio dos soldados, no meio do acampamento, que todos que estiverem tremendo de medo podem ir embora. 22 mil foram embora. Só que, lendo todo o texto, a gente percebe que Gideão estava com medo, mas ele não foi embora. Os 22 mil foram, ele ficou. Porque no vale do medo, você tem que vencer o medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de força, coragem. Deus não nos deu espírito de medo. Expulsa o espírito do medo. Ainda que você esteja no vale do medo, na fonte do medo, ainda que muitos fujam tremendo de medo, fique e confie em Deus. No final das contas, sobraram só 300. Deus mandou levar aqueles 10 mil para tomar água e ali separou 9.700 negligentes, desatentos, distraídos, foram embora. 300 ficaram. E Deus deu uma grande vitória ao Gideão por intermédio dos 300. E eles se dividiram em 3 grupos de 100. Levaram vasos, jarros de barro, trombetas e tochas. Determinada hora da noite, na troca da guarda lá no acampamento dos midianitas, eles quebraram aqueles vasos. Eles ergueram as tochas com uma mão e tocaram a trombeta com a outra e gritaram. E aquele barulho de apenas 300 homens. Aquele barulho entrou no acampamento dos midianitas. E o espírito do medo tomou conta daquele lugar. E eles foram ali, começaram uns a matar o outro, a fugir. E foi grande a vitória do Gideão. E as palavras de Deus são as mesmas para você. Vá, eu estou entregando esse problema. Chega dele. Você vai libertar a família, a casa, a empresa. Você vai ser usado para mudar essa história. Em nome de Jesus. Eu sei que você pode estar com medo. Eu sei que você pode dizer como Gideão, eu não tenho condição. Vá, disse Deus, porque eu estarei com você. 300 homens não podem derrotar 135 mil homens. É impossível. Mas à medida que Deus vai, aí sim, aí vence. Operando Deus, ninguém vai pedir. Gente, é uma batalha espiritual. É a batalha de Deus contra esse problema. É Deus. Só que você tem que ir. Muita gente perde a batalha, não é porque vai para a guerra e lá é derrotado. É porque não vai. Muita gente perde porque fica preso pelo medo e não vai. E não vai. É como alguém que quer trabalhar numa empresa, mas não tem coragem de mandar o currículo. Ah, mas não vão me chamar mesmo? Saia, espírito do medo. Manda o tal do currículo. Ah, mas eu não tenho formação, eu não tenho experiência. Manda o negócio, manda. Vai ser pelo poder de Deus. Eu já vi contratar pessoa com 4ª série para cargo que precisava de ensino médio. Eu já vi pessoa com 4ª série gerenciar uma área numa grande distribuidora de petróleo, de combustível, e pessoas formadas na universidade serem funcionárias dessa pessoa. Só que você tem que fazer. Às vezes a pessoa está com o carrinho velho, ela sonha em trocar no novo. Já foi fazer um test drive? Muitas vezes ela fica presa, como? Não tem condição, eu não posso, e não vai. Então vá! Muitas batalhas nem são travadas.
Se a pessoa fosse, ela poderia alcançar a vitória. Mas nem vai. Quanta gente fica aí de braço cruzado? Vá com a força que você tem. Porque Deus é quem vai dar. Por favor, vá. Se mexe. Se mexe. Não fica aí amarrado pelo medo. Vá batalhar. Porque Deus é quem está te enviando. Não sou eu quem está te enviando. Eu li agora contigo. Em nome de Jesus. Senhor, onde essa pessoa estiver, eu acredito que o Senhor a está enviando. Que esse Espírito que está aqui agora, pelo som da minha voz, entre no coração dessa pessoa. Tome o corpo dela agora. E ela, mesmo com medo, comece a dar passos. E comece a ir contra esses inimigos. A ousar a fazer o que até agora não teve coragem de fazer. Ainda que ela esteja sentindo medo, porque o medo não desaparece no estalar de dedos. Nós vamos dando passos na direção dele, ele vai dando passo para trás. Nós vamos dando passos na direção dele, ele vai dando passo para trás até que vira as costas e corre. O medo saiu ali do acampamento de Gideão e foi para o acampamento dos midianitas, e os midianitas é que perderam. Eu estou posto de grandes vitórias, de pessoas se levantando e fazendo o que tem medo de fazer. Com medo mesmo, mas começando a fazer. E a vitória é certa. A vitória é certa. Eles gritaram pela espada de Gideão e por Deus, e o Senhor deu aquela vitória. E nós gritamos aqui, pela palavra de Deus, por essa palavra, no nome de Jesus, e Deus já nos deu. Senhor, eu te agradeço porque eu creio. Graças a Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe e que você conquiste grandes vitórias, em nome de Jesus. Antes de eu terminar, quero deixar um convite para você. Dia 12 e 13 de novembro, nós faremos o nosso retiro Jovens Heróis. Todo ano nós fazemos esse trabalho. Entre em contato, nos acompanhe nas redes sociais, vai vendo aí, se inteirando dos assuntos, faça a sua inscrição e esteja conosco. Compartilhe esse vídeo, envia para os parentes, para os amigos, deixa aí o teu joinha, o teu like, se você gostou, claro. Se quiser enviar um comentário, manda também. Se inscreva no canal e que Deus te abençoe e até semana que vem, se Ele permitir. Graça